tá? Na listar benefícios, o que eu fiz? Eu criei aqui 6 arrays vazios. 6 arrays vazios. Lista master, né, que é o meu plano master. Lista master original, você já vai entender. Eu criei 2 de cada. Lista combatente original. Lista iniciante original. Beleza? Por quê? Porque eu vou precisar pegar os benefícios de cada plano. E onde que ficam os benefícios? Dentro do banco de dados de Paid Plans, a gente tem um campo do tipo tags, tá? Que se mostram na hora da leitura do banco de dados como um array, ó, benefits, ok? A gente quer pegar isso aqui, ó, de cada plano, beleza? Então, o que eu fiz? Eu fiz uma leitura do banco de dados de planos, li tudo, tá? E eu disse que planos aqui é o resultado do que eu li, result.itens. Isso aqui é um array, tá? Contendo um objeto em cada índice com a leitura, né? Com um registro, né? Cada linha daquela do banco de dados é um registro. Então eu tenho 3 registros, porque eu só criei 3 planos. Eu tenho total controle sobre isso. Beleza? E agora o que eu vou fazer? Eu vou dar um switch de novo. Olha você aí todo embananado com switch. Não, switch é uma estrutura de controle de fluxo de código. Não tem mistério, tá? Não tem mistério. Então tá aqui, ó. E eu estou verificando o nome dos planos. Isso porque eu sei o nome dos planos, tá? Se for iniciante, se for combatente, se for master. Olha o que eu faço, tá? Se for iniciante, eu pego a lista iniciante original e eu guardo, tá? A lista, aquela lista que eu tenho. A lista de benefits, como a gente viu, né? Eu guardo na lista original. Eu percorro também, né, as benefits aqui, fazendo um map de JavaScript. E a lista que eu criei, que não é original, eu preparo ela para jogar ela num repetidor, tá vendo? Ó, lista.benefits.push de, tá vendo? Olha o que eu faço. Então eu preparo uma lista aqui iniciante e eu preparo a original. Qual a diferença de uma e de outra? Essa aqui é a exata cópia do que tem no banco, né? E a outra eu tenho que passar objeto por objeto, registro por registro, criando um ID e um benefício. Beleza? ID, né? E benefício. Então, na lista iniciante eu preenchi índice a índice, um por um, passando um objeto que tem o ID e um benefício. E o ID eu gero matematicamente aqui um número randômico, tá? Até aqui. Isso aqui é um número randômico que eu crio usando o pacote math do JavaScript. E o benefício é o item, que você viu lá que são várias tags, que são textos, né? Então ele bota aqui texto a texto, né? Que aqui é JavaScript, fazer parte do grupo do Telegram. São vários textos, cada índice vai ter um texto, beleza? Iniciante ele vai fazer isso com combatente, a mesma coisa. E vai fazer com master a mesma coisa. Ele vai guardar cada um nas suas respectivas listas. Agora que vem um pulo do gato. Beleza? E aí aqui é só uma definição para eu saber quando ele acabou de fazer, de percorrer aqui os planos, né? Eu digo que se o index aqui, né? Porque esse index ele vai contando 0, 1 e 2. Porque são 3. 0, 1 e 2, que é o iniciante, combatente e master. Então, se o índice ele for igual ao tamanho, né, do array que a gente tem de planos, que são 3, menos 1, que é igual a 2, né? Então, o índice é 0, 1 e 2, ele chegou no 3. E ali bateu 2, né, que é no tamanho, que é 3 menos 1, que dá 2. Aí ele pode finalizar. A nossa finalização é isso aqui, ó. A primeira coisa que eu faço é passar para os 3 repetidores, lembra dos repetidores de benefício que ficam ali embaixo? Esses aqui, ó, né, que são 3. Eu passo para os 3 a lista master. Conseguiu entender por que eu fiz isso? A lista master. Eu passo para os 3 a lista master. Por falar nisso, olhando aqui com vocês, enquanto eu estou fazendo o vídeo, eu estou vendo que eu não usei as outras listas, né? Só as originais das outras listas, né? Eu poderia até apagar isso aqui. Você está vendo que eu fiz uma linha inútil aqui, mas é legal. Eu só vi isso agora, falando com você, estou sendo honesto. Eu só vi isso agora, né? Que parte, ó, se eu apagar essa lista combatente aqui, o código não vai nem chiar, porque ela não foi usada abaixo, só mesmo para ser
preenchida e nem precisava, mas eu não vou mexer não, agora não, tá? Mas se você estiver copiando esse código, dá uma olhada como eu não usei essa lista combatente, eu só enchi ela e depois deixei quieto. Então por que eu passei para os 3 repetidores a lista master? Porque ela é a maior, ok? Se a gente olhar, ela tem tudo, então ela é o nosso norte para preencher as outras. Eu quero que as outras, como são iguais a elas, só mudando o ícone, seja exatamente como a maior. Você me entendeu? Porque senão essa aqui só teria esses 3. Eu não quero, eu quero que tenha tudo e que só desmarque. Beleza, vamos seguir o nosso fluxo aqui. Então, os 3 têm a mesma lista, né? Que é a lista master como seus componentes, como seu recheio, né? Como seus registros. E agora o que eu faço? Eu crio um for. Se você também não sabe manipular o for, você está precisando do curso básico do BadDraw, tá? Porque o for ele vai me percorrer aqui i é igual a 1, tá? E ele vai me percorrer até i menor que 4. Então ele vai me percorrer 1, o 2 e o 3. O 4 ele não vai me percorrer mais. Então é exatamente o que eu preciso. Eu preciso percorrer os 3 planos que eu tenho, ok? A cada um ele dá uma mexida, e aqui é onde vem aquele pulo do gato que eu te falei, de criar um repetidor com o número 1, com o número 2 e com o número 3, né? Porque aí eu boto rep plano mais i. I não é 1, 2 e 3, então quando i for igual a 1, eu vou estar mexendo no 1, no repetidor 1, depois eu vou mexer no repetidor 2, à medida que i for avançando, beleza? Então eu disse que rep plano i, que vai ser 1, 2 e 3, né? Ele vai fazer isso 3 vezes, você já entendeu, eu estou falando de novo porque de verdade, eu quando estava aprendendo isso eu achei bem complexo, né? Então a gente vai percorrer, vai usar aqui o onItemRed, que foi o mesmo que a gente usou lá em cima, lembra que eu falei? Que ele percorre aí toda a nossa lista. E a gente vai fazer o seguinte, ó, txt benefício i, que é o txt benefício 1, 2 e 3, né? Ele vai pegar todos aqueles txt benefício e passar aqui a palavra que a gente guardou aqui em benefício, tá? Mas ele só vai fazer isso na master, beleza? Que as outras a gente acabou nem precisando, mas ele está guardando o nome dos benefícios e ele está passando aqui, ó, para o nosso txt benefício, tanto o 1, o 2 quanto o 3, porque i é um valor variável de acordo com o for aqui, que vai percorrer 3 vezes. Aí a gente vai fazer um switch aqui, e o meu switch diz o seguinte, switch i, verifique i, né? Caso i seja igual a 1, a gente vai mostrar, a gente chama a função mostrar ícones, tá? Que é uma função importante. Você tem que achar ela tá aqui embaixo, eu deixei ela dentro da outra função mesmo, porque ela é uma função dependente, tranquilo. A função mostrar ícone, e ela passa aqui a lista iniciantes original, porque é a lista base para que a gente preencha aquele primeiro repetidor, beleza? Então, ó, caso i seja igual a 1, a gente está tratando com a lista iniciante. Eu fiz isso porque eu conheço a estrutura dos planos que eu criei, né? E aí a gente chama mostrar ícones, eu passo a lista iniciante original, tá? E eu passo o valor de i aqui, ok? A função mostrar ícones recebe a lista e recebe n, né? Que é o valor de i. Aí eu digo que se lista, né? If lista, né? No nosso caso aqui, a lista iniciante original possui, né, indexa o valor de item data ponto benefício, né? Quem é item data ponto benefício? Item data é o item que a gente está tratando aqui no repetidor, né? Se ele tem, e a lista original é o reflexo dos benefícios do plano iniciante, né? Então aqui eu tenho a lista do plano iniciantes e aqui eu tenho o reflexo da lista master, que é a maior, né? Lembra disso? Né? Porque todos os repetidores, quando fizerem o onItemRed aqui, eles vão ter em si os dados da lista master, que é a maior. Então eu digo que se a lista original possui, né, indexa o valor que a gente está verificando ali da lista maior igual a -1, quer dizer que eu não tenho, esse -1 aqui o JavaScript deixou assim, mas quando eu chamo o index_of para verificar um array, quando ele não tem, ele diz que é -1, se ele tiver, ele diz qual o índice, se é 0, se é 1, se é 2, -1 é o jeito dele dizer que não tem.
Então, se não tem, eu faço o item, né, que substituiu aquele cifrão W, né, a gente passou a ser item porque a gente criou aqui no All Interred. Eu mostro a IMG Uncheck, que é a IMG vermelha mais N, né, de 1, 2 e 3. Eu mostro ela. Se não, né, eu vou mostrar a imagenzinha verdinha. Percebeu essa lógica aqui para eu saber qual item? Então, ó, quando o I for igual a 2, né, a gente vai mostrar ícone e passar a lista de combatente e assim a lista master original para fazer as comparações e mostrar ou não os ícones, beleza? Aí matamos geral. Só falta a gente ver como que o botão adquirir plano, né, ao ser clicado, ele adquire um plano. A primeira coisa que a gente pega aqui, ó, é o event.context.itemID. Porque com esse item ID a gente sabe o ID do registro que a gente está clicando na referência do repetidor ao banco de dados que ele está ligado, beleza? Só que o banco de dados que a gente está ligado não é o sobrecamada, é o sobrecamada. Então eu não posso ir direto no sobrecamada e pegar o ID dele, porque eu preciso do ID do plano que eu cliquei. Aí o que eu faço? Eu chamo a função adquirir plano, eu passo o ID plan aqui e eu faço um xdata get no sobrecamada mesmo que eu estou fazendo, passando o ID do plano. Qual a minha intenção? É saber o ID do plano pelo plano que eu botei lá como coluna de referência. Aqui eu tenho a leitura do banco, tá? Aqui eu dei um console só para saber. Eu chamo a função Wixpage Plans Purchase Plan, tá? E eu passo plan data, que foi a leitura que eu fiz do meu banco de dados, ponto plano, que ele me retorna o ID do plano, tá? Por que eu estou usando a função aqui Purchase Plan, né? Porque lá em cima eu fiz a importação do pacote Wixpage Plans, tá? Então essa é toda a parte codificada desse sistema, tá? Toda a parte codificada. Mas se desesperou, quer ter isso aqui e não está vendo como fazer, esse template está à venda lá nos canais do BadDraw. Se não tiver ainda, faz contato comigo que eu posso te vender esse template aqui para você aplicar aí da maneira que você quiser. Posso instalar ele para você, tá? Se você for procurar lá no site baddraw.com e não encontrar lá em templates, é porque eu ainda não coloquei. São 2h46 da manhã, né? E assim, não falo nada. Quanto tempo esse vídeo? Acho que acabou, né? 32 minutos, cara. Está acabando com a minha chance de virar um Whindersson Nunes. E eu tô olhando aqui, a câmera mexeu, a minha cara tá fora do lugar. Deixa eu acabar logo com isso. Espera aí. Olha eu aqui. Tchau, gente. Tchau. Deu para entender? Fala para mim, deu para entender? Foi tranquilo, foi um passeio nos códigos.